Olá, boa tarde. Então, estamos aqui. Sou a professora Railane Saboia. Hoje irei mediar esse momento de diálogo sobre a educação nos países lusófonos, narrativas de professores moçambicanos. E para iniciar aí nosso momento de hoje, eu trago para vocês um trecho de uma poesia de Manuel de Barros, que se chama Escova. Eu tinha vontade de fazer como os dois homens que vi sentados na terra escovando o osso. No começo achei que aqueles homens não batiam bem, porque ficavam ali sentados na terra o dia inteiro escovando o osso. Aprendi que aqueles homens eram arqueólogos e eles faziam o serviço de escovar osso por amor, e que aqueles queriam encontrar nos ossos vestígios de antigas civilizações que estariam enterrados por séculos naquele chão. Logo pensei de escovar palavras, porque eu havia lido em algum lugar que as palavras eram conchas de clamores antigos. Hoje, nós nos reunimos para escovar palavras, assim como os arqueólogos escovavam ossos. Queremos revelar as histórias guardadas nas narrativas desses professores, histórias que nos conectam aos clamores de antigas civilizações, aos sonhos de transformação e às possibilidades de esperançar, como diria Paulo Freire. Ao escovarmos essas narrativas, desvendamos a riqueza de uma educação que carrega dentro de si as marcas do passado, mas que olha para o futuro com coragem e determinação. Então, vamos lá escovar reflexões sobre a educação nos países lusófonos. Então, eu convido agora para fazer parte e trazer a sua narrativa, o professor Arlindo Cornélio Juliassi. Ele é doutor em educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação em educação, é pós-doutor em educação pela Universidade de Ponta Grossa, no programa de pós-graduação em educação, mestre em gestão do desenvolvimento pela Universidade Católica de Moçambique, licenciado em direção e gestão educacional pela Universidade Católica de Moçambique, licenciado em educação de adultos pela Universidade Pedagógica, delegação na Ampula, professor do ensino primário, formado pela ADPP Escola de Professores do Futuro, Chimoio, Moçambique. Já ocupou o cargo de chefia de Departamento de Desenvolvimento Curricular na direção acadêmica Universidade Rovuna, foi diretor adjunto acadêmico da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Rovuna, 2021-2023. Atualmente é diretor adjunto pedagógico do Instituto Superior de Desenvolvimento Rural e Biociências da Universidade Rovuma. Como professor, leciona na Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Rovuma, nos cursos de graduação e pós-graduação em Educação e Psicologia. E como convidado, coopera com outras universidades moçambicanas e brasileiras. Pesquisa nas áreas de currículo e políticas públicas de educação, avaliação educacional, educação de jovens e adultos, educação e desenvolvimento. Então, seja bem-vindo, professor Arlindo, e a palavra é toda sua. Muito obrigado, professora Railane. Quero primeiramente agradecer a oportunidade de compor esta mesa. Se me permitir, gostaria de também considerar como uma mesa de conversa, né? Que poderíamos ter a oportunidade de conversar sobre nós, fazemos no nosso cotidiano como professores, né, da área de educação. Quero agradecer à Universidade de Rovuma, porque foi por meio da Universidade de Rovuma, na pessoa do nosso magnífico reitor, que recebeu
recebi o convite de poder fazer parte desta mesa. Então, com muito prazer, conversar a partir daquilo que são as minhas experiências e experiência dos outros, né? Porque a experiência em si nunca é individual, mas sempre coletiva, porque ela é costurada coletivamente, pese embora alguém trilhe e possa assumir ou possuir como sua própria experiência, mas ela é fruto de uma construção coletiva. Então, com base nisso, eu vou aqui falar um pouco, mas um pouco mesmo, de Moçambique, e diria assim, alguns elementos históricos que nós podemos aqui apresentar sobre o nosso país na área de educação, especificamente na formação de professores. Chamo de elementos históricos porque considero que, além da história oficial, existem outras histórias não oficiais que fazem parte deste belo Moçambique e do processo de educação em si. Então, na minha fala, eu vou tocar um pouco da educação básica, um pouco da educação secundária, né, que é pré-universitária, e talvez um pouquinho também da educação no ensino superior, que é a área onde atualmente atuo. Mas iniciei a minha atuação na educação básica, passando pelo processo de educador de jovens e adultos, e isso ajudou bastante, por exemplo, a compreender memória de outros professores que a sua experiência confunde-se com a história do nosso país, que é ainda muito jovem. Então, nessas notas que eu aqui vou apresentar, eu coloquei essas notas em três momentos principais. O primeiro momento, que antecede a independência nacional em Moçambique, para poder falar um pouco de como é que era o ensino em Moçambique no período antes da nossa independência nacional e como é que os primeiros professores se tornaram professores. E depois, os professores, né, e o ensino, tanto a vários níveis, como é que ocorreu após a independência, para depois narrar um pouco da minha experiência como professor. Então, são esses três momentos que eu vou destacar nessa. Vemos que os primeiros professores que tornaram-se professores, digo tornaram-se porque a maior parte deles não tiveram uma formação formal, né, para eles poderem ser professores, mas eles acabaram se tornando fruto da experiência do dia a dia, aprendendo com os outros. Então, o primeiro grupo que, por sinal, iniciou o processo da educação missionária. Digo missionária por quê? Porque os primeiros missionários que chegaram em Moçambique tinham o papel de evangelização. E eles, muito rapidamente, conseguiram aprender as línguas locais e alguns que serviam a eles também aprenderam a língua estrangeira, no caso, a língua portuguesa, que agora nós assumimos como nossa língua também, né? Que é a língua oficial. E o processo de construção desses professores era muito interessante. Interessante por quê? Porque os que sabiam falar um pouco da língua portuguesa e depois, em algum momento, sabiam falar a língua local, tinha que ter algum intermediário para poder orientar esse processo. Quer dizer, os primeiros professores sendo formados
tiveram esse processo de construção, que tinha que ter alguém interpretando aos outros, ensinando aos alunos, para constituir primeiro as turmas daqueles que poderiam também falar a língua oficial portuguesa por meio da alfabetização. E esse processo veio a se consolidar fundamentalmente no período de luta pela independência nacional, onde as zonas de concentração, onde as pessoas se preparavam, a alfabetização chegou a tornar-se como uma arma de luta, porque para poder se aproximar aonde o colono português estava, era necessário que alguém soubesse comunicar um pouco com eles e soubesse também trazer alguma informação para o outro grupo. Então, esse processo de alfabetização e da formação, aquilo que nós chamamos de zonas libertadas, que eram as zonas que o povo moçambicano ia conquistando, né, pela ocupação portuguesa. Então, passaram a constituir primeiros centros, ou primeiras escolas, que tinham um caráter de educação moçambicana, porque sabemos que realmente excludente, né? Era excludente, e essa era uma das principais características. Então, era necessário que pudéssemos começar a pensar na nossa própria educação. Então, tem essa geração de professores que transita para o período da independência, segunda fase, onde aqueles que sabiam um pouco, alguma coisa, deveriam ensinar aos outros. E os outros que assistiam, esses que ensinavam, iam aprendendo com eles também, para se tornarem professores. Então, é o período que mais se considerou como sendo o período de massificação. Quem sabia ler um pouco, deveria ensinar o outro que não sabia ler. Os que tinham se formado um pouco mais, deveriam se constituir turmas para poder ensinar os outros, assim sucessivamente, até ao início da construção do Sistema Nacional de Educação em Moçambique, que só veio acontecer em 1983, né? E esse período tinha uma visão, que era a visão da formação do homem novo, que foi a base da construção da educação a vários níveis, tanto o nível primário, o nível secundário, até o nível superior. Mas esse homem novo, quem deveria ser? Primeiro, tinha que ser um homem novo que devia estar distanciado daquilo que se chamava de ideias coloniais, exploradoras, do homem para o outro homem, mas também tinha que ser aquele homem novo, com uma nova mentalidade, que pudesse, de alguma forma, não se basear, entre aspas, com aquilo que o colonialismo chamava de obscurantismo, chamava de tradição, tinha dado isso. Então, tinha que ser esse homem. E o problema começa a surgir aí, porque isso vai fazer com que este homem novo que está sendo formado comece a negar a sua realidade e comece a assumir a realidade dos outros. Quem são? Dos colonos, naturalmente. Então, em detrimento da formação do homem novo, começou-se a negar aquilo que é o homem, naturalmente, moçambicano. A terceira fase, a terceira etapa, para eu me aprofundar depois as características de cada uma dessas fases, é a fase que eu considero de 1990 para cá, até os últimos tempos, porque em 1990 se fez a primeira revisão da Constituição da República, que vai abrir um espaço para o multipartidarismo no país, que vai abrir mais espaço para que houvesse escolas não só públicas, mas também privadas, para que a sociedade civil pudesse intervir um pouco mais do que antes intervia. E houve um alargamento da base da própria educação. Então, muitas inovações, muitas reformas da educação vão ocorrer neste período. O que muitas das vezes desafia o país é
a questão de mudanças constantes, né, das reformas curriculares, que começam desde a formação, currículo de formação de professores, e depois o próprio currículo que é implementado na escola para a formação dos alunos. Esse é outro grande desafio, que à medida que os diferentes governos vão se alternando, também muitas das vezes se altera as próprias propostas curricular, sem nos darmos o tempo suficiente para podermos analisar aquilo que foram avanços, né? Aquilo que foram conquistas por meio das outras propostas curriculares anteriores. Então, esse constitui um dos grandes desafios que muitas das vezes vai fragilizar o nosso sistema de educação. Mas fica fragilizado por quê? Porque até este momento, a maior parte dos projetos educativos no nosso país, eles são baseados por projetos financiáveis e não projetos de Estado que se consolida com o tempo, mas à medida que um projeto chega, traz uma inovação, tem que se introduzir aquela inovação, e depois o projeto termina, vem uma outra inovação. Então, esta dependência de financiamento externo vai fazer com que as políticas públicas do país sejam políticas fragilizadas. E aí entra a questão da discussão sobre a qualidade da educação. A partir das diferentes narrativas dos professores e também das minhas memórias, este período, esses momentos todos, eu categorizei diferentes tipos de professores que nós podemos encontrar em Moçambique. Esta discussão, essas notas que eu estou a trazer, não são acabadas, estão em processo de produção, mas considero primeiramente que na primeira fase nós tivemos uma característica de um tipo de professores que eu caracterizo como sendo professores de pés descalços. Depois me explico porque considero eles de professores de pés descalços. E depois encontro um outro grupo de professores que eu considero como professores artistas ou contadores de histórias, a vários níveis. E depois encontro um outro grupo de professores que eu considero como sendo professores oficiais, né? Os que frequentaram diferentes tipos de formação de professores e trabalharam de forma oficial, formal, como professores. E depois temos, na intermediária, um grupo de professores que eu considero como sendo professores conversadores. O primeiro grupo de professores, que eu considero de professores de pés descalços, são os mesmos que, para esta conversa, eu chamo para que provavelmente eles retornem, porque por um tempo eles desapareceram. Desapareceram por quê? Porque eram professores de pés descalços. Quem são eles? Aqueles que, no seu dia a dia, com aprendizagem, com os recursos disponíveis, eles ensinavam e passavam sua experiência aos outros professores ou aos outros que são os alunos, como sendo seu grupo-alvo para o processo de ensino-aprendizagem, sem que efetivamente pudesse sofrer muita influência externa. E é sobre esses professores que eu vou me concentrar muito, professores de pés descalços, nesta minha comunicação, porque me revejo nesse grupo de professores quando eu vou dar um pouco mais de desenvolvimento sobre o que é ser professor no nosso Moçambique, né? A semelhança de muitos outros países de língua oficial portuguesa. E depois tem, como disse,
professores artistas, né? Contadores de histórias. Uma prática de ser e de se tornar professor que praticamente ficou esquecida, né? Ao longo dos anos. Começando com o primeiro grupo de professores. Professores de pés descalços. Por que que eu não vou dizer caricaturizei, mas assim, caracterizo eles como sendo professores de pés descalços? A expressão de pés descalços que eu utilizo nesta minha fala é para significar a possibilidade de caminhar firme conforme a essência natural da nossa reexistência, da nossa existência social. Porque quem caminha de pés descalços, ele tem a capacidade de fazer uma caminhada resiliente, que possibilita ao caminhante tornar-se forte, equilibrado e rápido na marcha. Quando olhamos um professor ou quando olhamos alguém que faz uma caminhada com os sapatos, chinelos ou outro objeto qualquer que nós possamos usar, e alguém que faz uma caminhada de pés descalços, percebemos que a capacidade de resiliência, do equilíbrio e rapidez na marcha, ela é tão maior. E eu vou buscar esse professor de pés descalços, por quê? Porque é o professor que, na sua essência, quando ele vai trazer aquilo que ele sabe, né? Entendo como também no sentido de construção epistêmica, que significa tornar-se sábio universal, sem ter deixado, no entanto, de ser fiel à cultura particular de origem, em que normalmente para nós africanos dissemos assim: o sábio sempre tem os pés firmes, né? É alguém que está desprendido dos calços, ninguém está a calçar, né? Ou que poderia de calçar, né? Então, olho isso como também é uma questão de reflexão, que se nós pegarmos um par de sapato, calçamos nos nossos pés, o sapato pode ser pequeno ou pode ser grande. O pequeno ele aperta, e o grande ele fica largo, que também incomoda na própria caminhada. Quizá possamos conseguir encontrar um calçado que possa efetivamente servir melhor aos nossos próprios pés. Então, quando olho para este tipo de professor, eu penso que enquanto tiver os pés calçados, é como esse professor que é subalterno, que foi roubado a sua palavra, porque desvia da plataforma básica. Qual é? De ter os pés descalços, de ter a liberdade de andar, liberdade de falar, liberdade de pensar a sua própria realidade, de ter a liberdade de olhar, a liberdade de pensar, né? A liberdade de ver os diferentes fenômenos sociais que ocorrem dentro da própria sociedade. A liberdade de ensinar como ele gostaria de ensinar. Por quê? Porque considero que a influência que vem dos calços que ocupam seus próprios sapatos vai fazer com que ele possa andar mal. Ou seja, nós andamos mal, né? Andamos mal. Por quê? Porque muitos de nós andamos com os pés dos outros. E muitas das vezes, esse andar com os pés dos outros, andamos fazendo no nosso próprio caminho. Estou a andar com os pés dos outros, mas no meu próprio caminho. Ou seja,
andar com procedimentos, tanto metodológicos, tanto materiais, provenientes de uma outra realidade, para poder fazer a caminhada, tanto no processo de ensino-aprendizagem, para aplicar na nossa própria realidade. Esse é um dos grandes desafios que nos tem assolado muito. Então, com isso quero dizer o quê? Quero dizer que o professor de pés descalços, por algum tempo, ele sumiu. Por quê? Porque lhe foi roubado a palavra. Porque ele acabou sendo, de alguma forma, aderir àquilo que é a ordem, vamos lá dizer assim, né, colonial, né, que vai fazer com que muitas situações que acontecem no processo de ensino-aprendizagem não tenham como base a própria realidade moçambicana. Então, o convite para esse tipo de professor é no sentido de que precisamos, sim, de voltar efetivamente a andarmos de pés descalços, né? E existem também muitos calços que nós precisamos descalçá-los, que muitas das vezes nos impedem de podermos discernir tanto fenômenos políticos, econômicos, sociais e culturais, mas também valores fundamentais como a harmonia, o amor, a justiça, a equidade. Por isso, sugiro que possamos aprender a pensar e sentir de acordo com uma racionalidade que seja nossa, quer dizer, de pés descalços, e que exprima a nossa individualidade. Assim, entendo que a força e o equilíbrio, assim como a rapidez na marcha de um indivíduo, está assente nos seus próprios pés descalços. Parece-me que esta seja uma das formas de educação para nos acautelar que, quando se caminha num terreno conhecido, a probabilidade de chegar sem sobressaltos é maior, porque dominado o caminho, e que, pelo contrário, pode dar um tropeço ou desvio do caminho quando efetivamente nós não conhecemos o próprio caminho. Então, e aqui eu empresto a expressão de Mia Couto quando ele nos convida que há muitos sapatos sujos que precisamos descalçar. Então, são esses sapatos sujos que, de alguma forma, precisamos poder descalçar. Quais seriam esses sapatos sujos que o professor de hoje ele está a carregar? Estou a falar do capitalismo, do patriarcado, do colonialismo, né? Partindo do pressuposto de que o colonialismo não terminou, pois ele continua sob forma de racismo, xenofobia, terrorismo, extermínio de jovens negros, extermínio do conhecimento afrodescendente ou afrocêntrico e outras formas discriminatórias e opressoras, que são todos esses sapatos sujos que a sociedade deve descalçar dos seus próprios pés e começar a fazer uma leitura a partir daquilo que é a nossa própria a realidade. Então, são esses professores que, de alguma forma, caminham por várias cosmovisões e por outros universos simbólicos e por outras maneiras de viver e ver a vida, por outras pedagogias, outras maneiras de ver e conceber a natureza que precisam de outras formas também de construir os conhecimentos, deixando assim a única forma que é convencional, que é formal, de produção de conhecimento, que muitas das vezes é baseado naquilo que as escolas de formação de professor, as políticas públicas já traçam para podermos seguir. Então, aí entro no professor oficial, esse formado, né, por várias escolas oficiais, formais, que uma das consequências fez com que, logo após a independência, começasse a desprezar as próprias línguas nativas, de tal forma que nenhum aluno era permitido que pudesse falar na sua língua nativa. O professor contador de histórias é o artista. Eu chamo artista por quê? Porque ele tem uma capacidade de prender a mente ao seu ouvinte quando ele está a contar uma história. E os ouvintes ficam atentos para acompanhar o episódio, o enredo que está sendo desenrolado.
diferentemente do professor formal, que muitas das vezes o professor está a ensinar e os outros estão a brincar. Então, esse é o outro tipo de professor que fui encontrando ao longo do tempo e das narrativas que fui buscando. E já agora, o outro tipo de professor, que é conversador, estou a olhar para o tempo, que já me foge. Esse é o professor que também encontramos no nosso meio, que tem a capacidade de poder conversar diferentes situações. Porque, na verdade, o que fazemos na sala de aulas é conversar. Conversamos sobre história, sobre matemática, sobre química, sobre biologia. Então, encontramos esses professores que vão usar esse tipo de procedimento com professores. Mas o professor oficial, muitas das vezes, ele não vê com bons olhos ao professor conversador. Então, e hoje, esta mistura de diferentes tipos de professores participando no processo de ensino e aprendizagem a vários níveis é que está a trazer transformações e vivemos hoje um momento de, digamos, de revolução, fruto da educação que começou a abrir um pouco a mente para as pessoas começarem a compreender, principalmente os jovens que agora estão na fasquia dos seus 18 a 30 anos, é, é algo para poder apreciar que mudou muito, já tem a capacidade de poder exigir a sua liberdade, seus direitos, diferentemente dos professores de outros tempos, da minha geração, da geração dos outros, que calçavam muitos calçados nos seus pés e que os impedia de caminhar, de pensar, de olhar, de ver a realidade moçambicana. Mas sim, estavam a caminhar com os outros calçados, como se estivessem em outros territórios, em outras terras, em outros caminhos. E aí trazendo algum desafio que não podia trazer as grandes descobertas e a revolução que hoje estamos a viver dentro do nosso país. Então, é um muito que poderia ainda dizer, e no ensino superior não temos outra a forma, porque o professor de ensino superior, ele se tornou, assim como muitos de nós nos tornamos, vendo os nossos professores, a forma deles de ser, de agir. Se professor corrupto, alguns optaram por aprender a corrupção, porque são os modelos. Se professores mais exemplares, mais dedicados, também alguns foram se formando nesse sentido, porque a formação especificamente é um processo muito recente e que vai se aprimorando, mas muitas das vezes interrompido, como sempre, como eu disse no início, pelas mudanças das diferentes reformas curriculares que vão acontecendo no nosso país a vários níveis. Então, precisamos ainda de conversar, precisamos ainda de contar muitas histórias e, principalmente, precisamos de retomar a caminhar com os pés descalços, epistemologicamente, intelectualmente, socialmente e até culturalmente. Então, seriam essas primeiras palavras de consideração da minha intervenção, para não me alongar muito, né, e deixar que os outros colegas da mesa possam também dizer alguma coisa. Muito obrigado. O pessoal está aqui? A Railane? Parece que estou sozinho na sala. A Railane está a pedir que o Tiago lhe coloque na sala.
Sim, pessoal? Então, enquanto aguardo que a Reilane retorne à sala, ela está pedindo retornar à sala, não está conseguindo. Então, a perspectiva de professor de pés descalços é uma perspectiva de pensar numa possível pedagogia de autovalorização que é baseada na construção de narrativas, né? E para isso é necessário que o professor seja louco, no sentido figurativo. Louco por quê? Porque na minha língua materna, que é língua Nyanja, uma das línguas faladas em Moçambique, e uma parte do Malawi, uma parte também do Zimbábue, uma parte da Zâmbia, né? Diz assim, e vou tentar traduzir: Wamisala sao panjira, ainela kukala ou penga njira yonse. Fazendo uma tradução literal, quer dizer assim, quando a pessoa é louca, não teme o caminho, ela tem que ser louca o caminho todo. O que significa que olho para o professor de pés descalços com a possibilidade de construir narrativas de autovalorização, né? E por isso ele tem que ser um professor louco, né? Aquele que não teme caminho, isto é, que tem plena consciência das dificuldades que enfrenta, mas não deixa que essas mesmas dificuldades lhe dominem, mas pelo contrário, luta para contornar e às vezes as contorna, e em outros momentos a pessoa louca não só segue o caminho, mas também, se necessário, faz o próprio caminho até alcançar os objetivos. Então, eu olho o professor de pés descalços, ele é como um louco, nesse sentido literal, de ter a capacidade de, a cada momento, ele ir se reinventando e reinventando também caminhos próprios para a educação. Então, é isso. Reilane, não sei se Pronto, consegui falar bem, tem problema de tá, comunicação e tal, e pronto, show de é volta. isso, então, pessoal. Muito Professor, obrigado. professor Arlindo, Ok. muito obrigada por sua fala, foi assim, muito inspiradora, realmente. Eu amei, adorei essas metáforas, o professor dos pés descalços, né? Então a gente vai voltar a conversar um pouco mais, e agora a gente vai para abrir espaço para o professor Décio também nos falar, escovar palavras de reflexões. E aqui eu vou falar um pouquinho do professor Décio dos Santos Abreu, possui doutorado em inovação educativa pela Universidade Católica de Moçambique. Atualmente é chefe de departamento de pesquisa e publicação da Universidade Rovuma. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação e tecnologias. Professor Décio, a palavra é toda sua. Reilane, não sei se consegue me ouvir. Sim, sim. Nós estamos com problemas sérios de internet cá em Moçambique, e sobretudo, se calhar, na zona onde eu me encontro. Então, se a minha apresentação, se durante ela haver algum corte, por favor, peço que digam alguma coisa. Certo. Ok. Tá certo, muito bem. Vou colocar aqui pelo chat, ok? Porque ele vai Tá, me tirar da tela e eu coloco aqui no chat para me avisar. tá certo. Então, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, pela organização deste evento. Agradecer igualmente à Universidade Rovuma
a minha universidade, a qual onde trabalho, por ter confiado a mim e ao professor Arlindo para representar a instituição neste congresso. Para nós é motivo de muito orgulho e motivo igualmente de muita vivacidade em termos de participação nestes eventos. Dando continuidade àquilo que é a apresentação e a sugestão da temática que proposta por nós, as narrativas, portanto, daquilo que é a questão do processo de ensino-aprendizagem, a formação docente nos países lusófonos e, sobretudo, na realidade moçambicana, que é o nosso caso, o qual o professor Arlindo aqui, apesar de ter ouvi-lo com alguma dificuldades por razões de internet, percebi que ele fez uma radiografia histórica sobre aquilo que foi ou que tem sido a percepção e a construção do tecido docente em Moçambique, os mais diversos níveis. E eu vou centrar a minha apresentação àquilo que é as formas de formação contínua que tem ocorrido no nosso país. Portanto, trata-se de um artigo que estou a compor e está mesmo na fase final, e quando nos foi dada essa proposta, então achei por bem trazer aqui o artigo que está mesmo na parte final, para a procura de oportunidade depois para a publicação do mesmo. Então, este artigo que eu vou aqui apresentar tem como tema a contributo da formação contínua para o desenvolvimento profissional dos professores de escolas de zonas rurais. Na verdade, quando nós falamos sobre aquilo que tem sido a formação contínua de professores com vista ao seu desenvolvimento profissional, importa referir que é nossa percepção que a formação contínua de professores, ela visa, portanto, apoiar o professor na melhoria e aperfeiçoamento no exercício da sua profissão, uma realidade que, infelizmente, o que se tem verificado no nosso caso concreto de Moçambique é que estas ações de formação contínua pouco se fazem sentir nos mais diversos sistemas de formação, desde o ensino primário, assim como o ensino secundário, até mesmo nas universidades. Mas trata-se de uma prática que ela vem plasmada num diploma ministerial, portanto, numerado por 135/99, e este diploma ministerial plasma que a formação contínua de professores no sistema de educação em Moçambique objetiva-se a promover e estimular o aperfeiçoamento pedagógico dos professores de forma a garantir a qualidade de ensino. Porém, o que se tem verificado, na verdade, é que em muitas escolas primárias, escolas secundárias, tenho experiência de ter trabalhado no ensino secundário geral por 10 anos, daí que falo isto com alguma propriedade, porque vivi de perto esta realidade, e este é um estudo que foi feito mesmo também numa escola de ensino secundário. Então, o que se tem verificado é que nas escolas secundárias pouco se realizam estas atividades de formação contínua com vista ao desenvolvimento profissional do próprio professor. Dizia aqui o professor Arlindo que alguns professores passam por formações iniciais, não é? E que lá se vão espelhando em alguns dos seus docentes, mas depois que acabam levando estes exemplos para aquilo que tem sido a sua profissionalidade, que em algum momento, se este exemplo não foi positivo,
alguns podem tomar, mas se não tiverem, por exemplo, algumas ações ou não passarem por algumas ações de formação contínua, o que acontece é que eles eternizam este mau caráter, por exemplo, de um certo professor. É que nós pensamos que se calhar que se houvesse algumas ações de formação contínua, iria ajudar naquilo que seria a melhoria da atividade e da apresentação deste mesmo professor. E a não existência ou a fraca existência deste processo de ações de formação contínua nas escolas, não há sombra de dúvida que tem provocado uma fraca qualidade de ensino. Temos noção que existem vários indicadores para medirmos aquilo que tem sido a qualidade de ensino, mas a questão da formação do professor é uma delas e um dos principais indicadores, uma vez que se nós não temos professores que se empenham naquilo que tem sido o seu desenvolvimento profissional, dificilmente podemos falar daquilo que é a melhoria da qualidade de ensino. Então, diante disto, a necessidade de procurar perceber nesta escola onde nós fizemos o estudo, como, portanto, a formação contínua contribui para o desenvolvimento profissional do professor. Portanto, partindo desta nossa questão, nós traçamos alguns objetivos. Um objetivo geral que consistiria, portanto, em analisar aquilo que tem sido a contribuição da formação contínua para o desenvolvimento profissional do professor, sobretudo em zonas rurais, que são aquelas que, cá na nossa realidade, têm sido as menos favorecidas em relação a estas ações. E deste objetivo geral também traçamos alguns objetivos específicos que, pronto, vamos aqui saltar e preferimos então trazer aqui as nossas questões de investigação que serviram para o nosso estudo. Agora tive que ligar 2 dispositivos. Reliane, acabei perdendo a conexão num, mas agora estou a trabalhar com 2 dispositivos, que é para quando um cai, entro logo ativo no outro, não é? Então, por isso que se virem em 2 positivos, é mesmo por esta razão. Então, estou ligado em 2, que é para permitir, assim que cai num, entro no outro. Ok. Então, diante destas realidades todas que estivemos aqui a narrar, importa nos referir aqui que nós fizemos uma pesquisa de natureza qualitativa e optamos igualmente por um estudo de caso, que foi exatamente a escola que nós identificamos. E para este nosso estudo, nós trabalhamos essencialmente com 6 professores, e destes 6 professores que nós trabalhamos com eles, 3 destes têm mais de 15 anos de experiência e 3 são de 2 a 5 anos de experiência. Trabalhamos igualmente com um diretor pedagógico, porque nós percebemos que o diretor pedagógico tem sido o elemento principal e que lida diretamente com o professor, e é este que faz também o acompanhamento daquilo que seria o desenvolvimento profissional deste mesmo professor em vários sentidos. Para além destes, conversamos com 2 peritos na educação, dos quais um deles da Universidade de Roma mesmo, da nossa universidade, e outro perito da educação da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, porque pretendíamos perceber, na verdade, o que é que eles poderiam nos dizer em relação àquilo que tem sido as ações de formação contínua com vista ao desenvolvimento constituído por seis alunos, e podemos aqui questionar por que incluir os alunos num estudo que tem a ver com o desenvolvimento profissional do professor.
nós achamos interessante ter que incluir alunos aqui nesse nosso estudo, porque achamos que o aluno é o beneficiário direto daquilo que tem sido o desenvolvimento profissional deste professor. Então, seria interessante termos que ouvir qual tem sido a satisfação do aluno em relação àquilo que tem sido a atividade do seu professor. Em termos de técnicas de recolha de dados, nós usamos aqui a entrevista semestral aos professores, pedagógico, assim como também os peritos de educação. Também servimos da observação, e esta observação permitiu-nos assistir 2 aulas, permitiu-nos assistir 2 seminários coletivos na escola em estudo, e aqui há que salientar que esta foi uma das razões que nos levou a fazer estudo nesta escola, porque percebemos que naquela escola existiam alguns focos de realização de ações de formação contínua, uma vez que é do nosso conhecimento que nós não podemos fazer um estudo num local onde nada acontece em relação àquilo que nós pretendíamos estudar. Então, e para além disto também, e trabalhamos, como disse, também com o grupo focal, que é este constituído por 6 estudantes. Da nossa pesquisa, quais são os resultados que nós obtivemos? Na primeira categoria, nós pretendíamos perceber aquilo que tem sido a profissionalidade, ou então a formação do professor, como é que ela ocorre, o que os nossos entrevistados percebiam em relação à questão do ser professor. Esta foi a primeira questão. O que é que eles percebiam sobre o que é ser professor? E desta questão que nós colocamos, obtivemos diversas respostas, mas elas convergiam na percepção segundo a qual ser professor significava, portanto, ser um indivíduo dotado de técnicas, métodos e conteúdos, não é? Que permitem. E também estas respostas nos conduziam à percepção de que ser professor seria aquele que ensina os aprendentes a aprender. Tivemos também respostas relacionadas à abertura à aprendizagem contínua. Então, estas respostas que nós tivemos dos nossos intervenientes permitiram-nos logo, a priori, perceber interlocutores, os nossos partes sujeitos de pesquisa, tinham a noção daquilo que era a percepção que se pode ter do que é ser professor. Uma vez que, conjugando estas ideias que foram aqui apresentadas com os princípios, por exemplo, do professor Novo de Portugal, também convidando aqui a Alonso Roldão, Mias e Sacristão, nos abordagens que, na verdade, ser professor significa ser um indivíduo dotado mesmo de técnicas, de métodos e capacidades de colocar em prática aquilo que é o processo de ensino e aprendizagem. E as novas narrativas nos remetem, portanto, a percepção a percepção do professor como sendo aquele que está para facilitar ou para mediar o processo de ensino-aprendizagem. E aqui nós encontramos, podemos chamar a questão do descanso dos pés, na medida em que outrora nós tínhamos uma imagem do professor como sendo aquele que está na sala para poder ensinar, o professor como sendo aquele que era permita-me usar o termo, nós usamos muito em Moçambique, sabichão, aquilo que era o dono do conhecimento. Mas hoje, a atualidade nos chama a necessidade de descalçarmos esta imagem do professor como sendo aquele que é detentor do conhecimento, não é? Mas a percebermos o professor como sendo aquele que é o facilitador, aquele que está para mediar o processo de ensino-aprendizagem. E, sobretudo, na nossa realidade em que nós temos chamado muito a questão da adequação do currículo oficial ao currículo local. Uma segunda categoria que nós tivemos também a analisar no nosso estudo era em relação à percepção que os nossos entrevistados tinham sobre aquilo que tem sido a formação contínua dos professores. Do nosso estudo, nós percebemos que os nossos entrevistados
percebiam que a formação contínua consistia na constante participação de professores em cursos de curta, média ou longa duração, com vista à sua profissionalidade, não é? E que existem várias modalidades da prática destas ações de formação contínua, como é o caso, portanto, de seminários de capacitação, assistência de aulas entre professores ou direção, e continuação de estudos, por exemplo, para os níveis de licenciatura, mestrados e doutoramentos. Eu, pessoalmente, sou um caso destes. Eu, quando entrei para a educação, eu só tinha nível de bacharelado, não é? Mas senti a necessidade, como comecei a trabalhar para a educação, no ensino secundário, tinha só o bacharelado. Do bacharelado, senti a necessidade de poder fazer a licenciatura, depois senti a necessidade de fazer o mestrado, de fazer o doutoramento, agora iniciar o pós-doc, não é? Então, são estas fases de que consistem naquilo que é o desenvolvimento profissional. É este, portanto, descalçar dos sapatos que nós podemos perceber que, olha, quando nós exercemos a questão do ser professor, já não podemos continuar com a imagem do professor antigo, que ele tinha a formação inicial e alguns pensavam que já têm tudo. E isso ainda acontece hoje nas nossas realidades. Existem professores que têm a formação inicial e pensam que já é tudo. É preciso descalçar esta imagem que nós temos e adotar uma nova percepção segundo a qual o professor é este que procura constantemente atualizar-se, constantemente renovar o seu conhecimento com vista à percepção do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que a ciência, a academia, é algo dinâmico e não adinâmico. E sendo ele dinâmico, há necessidade de continuamente estarmos nós a atualizar. E, sobretudo, para a nossa realidade, em que os nossos currículos mudam dia após dia. E um dos grandes problemas constantes, mas, infelizmente, temos professores que não se adequam a estas mudanças curriculares, não é? A introdução de currículos dos professores não passam por uma reciclagem ou por uma formação para a adequação das novas entradas ou das novas diretrizes, assim como princípios que vão sendo todos eles introduzidos com as reformas que vão acontecendo ao nível do sistema de educação. E isso tem fragilizado bastante o processo de ensino-aprendizagem e, consequentemente, aquilo que é a qualidade de ensino, não é? Então, diante disto, nós percebemos também, ainda da nossa pesquisa, que nas escolas, e sobretudo nesta escola onde nós fazemos a nossa estuda, ocorriam algumas ações de formação contínua, algumas de forma perceber que acontecem, apesar de forma esporádica, algumas formações no final de cada um dos trimestres, acontecem também algumas supervisões internas dentro da escola, em que o diretor adjunto pedagógico vai assistindo às aulas e os professores também, uns vão assistindo os outros, e estes Vamos aguardar um pouquinho enquanto o professor Décio estabiliza a sua conexão para dar prosseguimento à sua fala. Professor Décio? Parece que a conexão está com problemas ainda. Isso.
Ele saiu, pode ser que ele volte novamente com a conexão. Aguardar um tempinho. Opa. Consegue me ouvir agora? Pronto. Agora sim. Você pode dar continuidade. Travou aqui, professor. Tá tudo ok aí? Railane, consegue me ouvir agora? Estou lhe ouvindo. Só a sua imagem que travou. Mas se Consegue o me senhor ouvir agora? preferir, se o senhor preferir, pode fechar a sua câmera para tentar segurar mais a imagem, o áudio, pelo menos o áudio. A imagem já voltou, normal. Consegue me ouvir agora? Sim, Ok. ok. Caiu novamente. Estamos aguardando aqui só um pouquinho enquanto o professor Décio estabiliza sua conexão para darmos continuidade à nossa mesa. Enquanto isso, vocês podem registrar perguntas para os nossos convidados no chat, certo? Eu estou acompanhando também, mas temos também nossos auxiliares acompanhando, certo? Então, se tiverem perguntas para os nossos convidados, podem registrar e nós iremos apresentá-las para os nossos convidados. Vai demorar um pouquinho mais, né, a conexão, então a gente pode ir conversando um pouquinho enquanto o professor Décio retorna, né? Então, vamos lá comentar um pouquinho, né? Conversar com o professor Arlindo, que está aqui à disposição. Professor, vou só colocar aqui, vou falar para você um comentário. Tem algumas pessoas aqui que acho que devem ser suas alunas, que fala poderosa, foi fantástico. Railane, consegue me ouvir agora? Sim, sim, professor Décio. Consegue me ouvir? Sim. Você consegue continuar? Infelizmente, estamos neste problema de internet. Eu espero que estejam a conseguir me ouvir. Professor Arlindo ou Arlene, consegue me ouvir? Diga alguma coisa, por favor, para eu saber Sim, se estão a conseguir me professor. ouvir. Sim, estamos lhe ouvindo. Sim. Talvez o professor Dércio continuar a falar assim sem usar a imagem, para ver se Isso. não congestiona mais. Fica mais leve a chamada para conexão. O senhor pode dar continuidade sem a câmera, que fica mais leve para a conexão. Exato, já desliguei a câmera agora, que é para ver se ganho alguma profundidade em relação a isso. Sim. Exato. Certo, então vou continuar a falar assim sem a câmera. Ok. Então, certo.
Professor Décio? Não está conseguindo segurar a conexão, gente. Mas aí vamos lá, vou ler aqui alguns comentários, enquanto o professor Arlindo falava. Então, foi fantástico, fala poderosa, fala esclarecedora. Aí teve uma Antônia Deusimar comentou, que analogia linda essa dos professores pés descalços. Quanta poesia e subjetividade, quanto ao papel pedagógico e político dos professores. Parabéns. Penso que chamou muita atenção aí, encantamento, quando você traz essa categoria dos professores pés descalços, né? Quanto nos chama a atenção essa reflexão, né? Que professores pés descalços são esses, né? E aí, assim, eu lembro muito dos professores que eu tive, e aí consegui encontrar essa analogia, né, por professores que não tinham essa formação, né, que eram pelo aprendizado, pelo que eles já sabiam, e não tinham uma regulação, controle, digamos assim, né? Então, eles tinham essa liberdade de ensinar, de pensar suas próprias práticas, né? Enquanto, quando pensamos hoje, nós realmente vivemos esses sapatos apertados, né, regidos por um sistema, por um controle, por métodos. Quando vamos para a educação básica, então, professor Décio. E aí, quando vamos para a educação básica, a gente vê que é ainda maior esse controle dos instrumentos, dos projetos, né? E você trouxe isso muito forte na sua fala, dessas narrativas, né? Então, pensar na educação em Moçambique, e a gente consegue também ver muitas dessas práticas, dessas relações também aqui no Brasil, no interior. Eu falo aqui do interior do Ceará, Sobral, e a gente percebe justamente, né, algumas práticas, e sua metáfora foi muito feliz, para pensarmos realmente a docência, né? Essas categorias, elas não estão tão distantes do professor pé descalços, professor artista, professor conversador. Acho que a característica de cada um está presente ainda, né? Professor Décio? Eu consegui voltar. Estamos lhe ouvindo. O seu áudio está bem claro, bem nítido. Dá para perceber que a Eliana está a falar, parece, não? Não, eu dei uma pausa. A gente está aguardando ver se você consegue a sua conexão. Está normal para você? Consegui. Nós estamos a lhe ouvir. Não vai segurar a conexão. Então, professor Arlindo, você fica à vontade para comentar, certo? Alguma coisa relacionada à sua fala, um complemento, enquanto o professor Décio retorna. Certo, enquanto ele tenta retomar, eu estava a dizer que destaquei mais o professor de pés descalço, mas para a perspectiva
conceptual e epistemológica, que por muito tempo fomos ensinados que fazer ciência é isto, e a ciência ela tem que ter este e aquele elemento, se não tiver isso não é ciência. E aí, por muito tempo, esse processo de educação deixou as pessoas numa caixinha, sem poder, por exemplo, ter a capacidade de fazer a leitura da sua própria realidade. Na minha experiência, os meus estudantes, em algum momento, quando fica fácil para eles fazer um trabalho, por exemplo, mais bibliográfico, não para falar sobre a sua realidade, mas para falar da realidade dos outros, Sim. acreditando que isso que já foi produzido e que é mais ciência, e o que nós podemos pensar não é ciência ou é uma pouca ciência, por aí. Então, é isso que por muito tempo fez com que, por exemplo, o próprio desenvolvimento do país em si pudesse retardar um pouco, né? Retardar um pouco, porque as pessoas não conseguem pensar sobre a sua realidade, como transformar a sua realidade. Então, parece que, por muito tempo, esse nosso processo de educação e de aprendizagem levou as pessoas mais distantes, fugindo da sua própria realidade. Então, o que venho pesquisando, que estou tentando falar, por exemplo, no artigo em que eu escrevi, é necessário, precisamos voltar a pensar sobre nós, precisamos de aprender com os outros que nós no passado pensamos que eles não poderiam nos ensinar. Por exemplo, quando eu falo de artista, professor artista ou professor contador de histórias, eu estou falando de nossas histórias, nossos contos populares, nossos provérbios, nossas fábulas, que por muito tempo elas foram a base da educação. E hoje, quando eu revisito esses contos populares, revisito as fábulas, os provérbios, eu vou lá encontrar uma riqueza enorme que me ajuda a pensar ou repensar o que hoje nós discutimos, as diferentes temáticas, porque lá nós encontramos tantas situações, discussões sobre a corrupção, discussões sobre a violência, discussões sobre a discriminação, discussões sobre sucesso, discussões sobre pobreza, discussões que estão muito bem camuflados nos nossos diferentes contos, né? Então, e aí vou me inspirar muito nisso e tentar resgatar isso, tentar reconstituir esse processo para trazer para a área de educação. Vou dar exemplo. É muito mais fácil e rápido, a partir do que venho pesquisando, que um professor da educação básica comece a ensinar ou desenvolve o ensino da leitura e escrita, por exemplo, a partir de um conto popular. Porque o próprio conto em si tem muitas manhas e artimanhas, tem muita astúcia, tem muita sabedoria, tem muita inteligência que está lá. E os alunos ficam encantados quando alguém está a contar uma história. Basta anunciar que eu vou contar uma história. E cada um quer ficar bem atento para saber que história é essa. E aí o professor, contador de história, ele começa a fazer a contação da história e todos estão muito bem atentos. Se a história termina ou a história continua, como diz também um pesquisador africano, diz que os nossos contos orais são elásticos. Você pode ampliar, você pode reduzir, dependendo da necessidade, do contexto em que esse conto está sendo tratado. E quando o professor deixa enigma na sala,
cada um fica pensando como que terminou a história. Será que a história terminou? A história continuou? E quando solicitamos os alunos para fazer a contagem da história, elas contam. E, na verdade, já não é mais a mesma história. É uma outra história que está contando. Então, isso vai ajudar não só na reprodução, mas também na produção de história, porque gera a reflexão. Então, se o aluno consegue ouvir e consegue entender, consegue recriar a história, e a seguir nós dissemos assim, então isso que você recriou, que agora está bonito em nova história, então escreva isso, né? E o aluno escreve, e depois da escrita, e dissemos assim, agora leia o que você escreveu. Então, procedimentos simples, mas muito enriquecedores. Aí nós não ensinamos apenas a ler e escrever, mas ensinamos também a própria história e ensinamos um pouco, ou traduzimos também um pouco da sabedoria e do conhecimento que está lá, né? E como encontramos diferentes casos, tanto podemos encontrar situações de corrupção, de de violência, situações até de superação, em que os próprios contos vão trazendo nessas sabedorias. Então, e aí eu vou procurar nisso, onde vou procurar o conhecimento político, social, econômico, filosófico, num único conto, e encontramos toda essa riqueza enorme. E que a história, né, a história nos colocou e colocou os contos em algum lugar, como isso não sendo valioso. Enquanto que as soluções, as táticas, estão lá para a resolução dos nossos problemas dentro da própria comunidade. Com isso, não se quer dizer que se fique simplesmente lá, mas que partindo disso, vai ajudar a refletir outros aspectos. Então, é aqui onde eu olho para o professor contador de história como um grande artista, que tem uma capacidade maior de poder prender a atenção dos seus ouvintes, e os ouvintes não só ficam atentos, mas eles também tentam procurar entender isso. Então, eu fico pensando, se o professor de matemática ele tivesse a capacidade, assim, de prender a atenção dos seus alunos, o professor de geografia, de história, de física, de química, o ensino seria um pouco mais leve e dificilmente até nos esqueceríamos. E talvez alguém pergunte assim, mas história é história. Não, é que na história tem física, na história tem química, nos próprios contos orais tem filosofia, tem sociologia, tem um pouco de tudo. E tem aspectos culturais que vinculam o povo, tem a questão linguística, tem um pouco de tudo isso. Então, é isso que eu tenho, e isso pode ser explorado, não simplesmente na educação básica, assim como também no ensino superior, nos nossos estudantes, problematizando vários aspectos, vários assuntos, né? Eu dizia em algum lugar com alguns colegas que o momento em que Moçambique está a viver, ele precisa de ir visitar os contos. O que os nossos contos orais já nos ensinaram? E aí fico muito encantado, em algum momento, quando existem alguns discursos, né, colonialistas, né, que dizem assim que não, os líderes africanos no geral, eles optam muito mais por colher experiências e reproduzir experiências ruins, principalmente a corrupção, como se a corrupção fosse um fenômeno herdado do colonialismo em si. Mas quando formos a visitar os nossos contos orais, nós constatamos que já existiam sinais e marcas de corrupção que são relatados nos contos e são milenares. Então, é isso. E aí vou combinar que para a construção desse processo é necessário que tenhamos um professor de pés descalços, tenhamos um professor louco,
porque sou um louco, ele faz as coisas como um louco, não tem vergonha, não tem limitação, e ele vai fazendo. E a sua loucura é essa que vai ajudar a encontrar diferentes caminhos. Então, e vejo nos estudantes da graduação, por exemplo, ficam assim, atordoados para escrever uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, até mestrado também, porque o tempo todo querem buscar coisas assim, coisas grandes, coisas de outros contextos, e não querem falar das coisas dos seus contextos, porque já conotado anteriormente como isso não sendo história, não sendo científico, não sendo conhecimento, né? Ou conhecimento, mas não útil. Então, é nesse sentido que estou conversando muito ainda com os professores de pés descalços e quero continuar a conversar com eles. Então, é isso que eu poderia comentar. Reilane. E me parece que o professor Décio ainda continua com problemas de conexão. Isso, o professor Décio está voltando aí com a conexão. Muito obrigada, professor, por suas palavras inspiradoras. E realmente é isso, né? Esse trabalho que a gente faz, assim, de trabalho de formiguinha, às vezes, de conversar, dialogar, de incentivar e valorizar essa experiência de vida, a experiência do contexto, estudar essa realidade, tá assim, como professora orientadora, tanto de estágio quanto também de TCC. Às vezes os estudantes querem realmente, eu quero pesquisar outras coisas assim, olha, mas você não já trabalha na escola, então vamos falar sobre a sua realidade, sobre a sua experiência. Se professora, mas eu já sei o que eu faço e tudo isso, não, mas você tem que aprender a olhar para a sua experiência com um olhar de reflexivo, um olhar crítico, né? Então, entender essa realidade, esse contexto, não olhar apenas a prática pela prática, né? Mas entendê-la nesse contexto, refletir a partir dessa experiência vivenciada, né? É um desafio que a gente tem no nosso cotidiano, na formação de professores também. E quando vamos olhar para a educação básica, a gente também vê esse desafio da implantação de livros, de textos, de projetos que desconsideram a realidade do estudante. Esse contexto, né? Às vezes uma cultura tão rica, tão bonita, com muitas informações, como o senhor traz na sua fala, né? Tantas reflexões que podem ser tiradas ali, que é deixada de lado, né? Então, esse desafio que nós temos mesmo de tentar nos libertar desses sapatos que nos apertam, né? Que tentam nos moldar nesse sistema, numa fórmula. Nós não temos um tamanho só, uma forma só. Nós temos várias formas e vários tamanhos, né? Como uma poesia que eu já li, de uma autora, da Ruth Rocha, que se chamava Escola de Vidros, que queriam colocar as crianças nos vidros dos mesmos tamanhos, né? E quando vamos pensar na docência, também é dessa forma. Nós temos docentes de diferentes maneiras, diferentes formas, né? Categorias, né? Tipos de professores. Você trouxe aí o exemplo de 3 categorias, mas se formos analisar, nós temos muitas outras, né? Categorias de pensar, de sentir, de viver essa docência, né? E que essa inspiração que você nos trouxe nos fortaleça bem para olhar e refletir a nossa realidade. Até que ponto nós estamos sendo o professor pés descalços, né? O professor artista, o professor conversador, né? Que características são essas que nós podemos agregar na nossa formação? O professor Décio está aí entrando, já trouxe uma outra discussão, que foi a formação contínua, né? Então, qual a importância dessa formação para a nossa transformação enquanto professores, enquanto estudantes, nesse processo mesmo de busca, né, do ensinar e do aprender. E traz, assim, lindas reflexões
de entender esse desenvolvimento profissional, de buscar realmente, através da pesquisa, desse pensar, né, e traz também as concepções dos professores, né, o que eles entendem por essa formação, e assim, entender que, como foi colocado na fala, não é só a graduação que é suficiente para já estou formado, já tenho uma graduação, já sei de tudo. Não. É apenas o começo, né? E nós, professores, nós sempre temos que estar em busca de aprendizado, né? Nós somos eternos aprendizes, sempre em busca. E essa formação contínua, ela deve estar sempre do nosso lado, né? Sempre sendo renovada, atualizada, como o professor Décio disse na sua fala. Agora eu vou tentar aqui ver se o professor Décio, você está nos ouvindo? Finalmente, Railane, voltei à conexão, penso eu. Pronto. Ouvi a sua fala. Pronto, aí eu aproveito para abrir o espaço para você fazer suas considerações, seus comentários, se você quiser finalizar a sua apresentação e dar continuidade aos comentários, você fique à vontade. Muito obrigado. Na verdade, eu vou correr mesmo, só para as considerações finais que eu podia aqui trazer, olhando aquilo que é o nosso tempo, temos só 2 horas e já passa muito tempo. Então, mas antes das considerações finais, eu gostaria aqui de trazer algo que me chamou a atenção e que eu gostaria de poder partilhar. Na verdade, durante a nossa pesquisa, tivemos algumas acepções dos professores, segundo a qual uma forma de ocorrência de ações de formação contínua que podiam contribuir para aquilo que era o desenvolvimento profissional dos professores, por exemplo, seriam as supervisões pedagógicas que podem ocorrer numa escola. E esta escola onde nós fizemos estudo, eles disseram-nos que lá acontecem 2 tipos de supervisão pedagógica. Existe uma supervisão pedagógica interna e uma outra supervisão pedagógica externa. A formação contínua decorrente da supervisão pedagógica interna, dos nossos entrevistados, sobretudo professores, eles disseram que esta é positiva, esta ajuda a melhorar aquilo que tem sido o desenvolvimento profissional do professor. Por quê? Porque esta é realizada entre professores da mesma escola, entre o diretor adjunto pedagógico, e estes conhecem aqueles que são os problemas da escola, não é? E o problema, assim como os problemas dos professores, e vão atacar aqueles que são os problemas que os professores têm e procuram resolver nessas supervisões internas que eles realizam. Ao passo que as supervisões externas, estas ocorrem com indivíduos extraescolares que vêm dos serviços distritais de educação. Bem, eu não conheço muito bem como funciona o sistema de educação no Brasil, mas acredito que o professor Arlindo, ele deve conhecer. Não sei o que seria os serviços distritais no Brasil, não sei o que se pode comparar. Então, essas supervisões externas ocorrem com os supervisores que vêm dos serviços distritais, da direção provincial, assim como do Ministério. E algo interessante é que os nossos entrevistados disseram que estas supervisões que vêm fora da escola, primeiro, eles não conhecem as dificuldades que os professores enfrentam. Segundo, quando aparecem na escola, mais do que supervisores que visam a melhoria, ajudar o professor a melhorar naquilo que são as suas fraquezas, uma vez que o próprio termo já diz supervisão, significa, portanto, alguém que tem uma visão ampla em relação aos outros, e é isso que se deve considerar, que o supervisor deve ser alguém com conhecimento suficiente para poder ajudar os outros a crescer de forma colegial. Mas, infelizmente, não é isto que tem acontecido. Estas supervisões que aparecem naquela escola e vindo destas direções, o que acontece é que eles vêm com uma capa de inspetor.
E quando chegam, eles humilham os professores, eles distratam os professores e praticamente eles até, a maioria dos nossos entrevistados, trataram estes supervisores de juízes de tribunal, que vêm para julgar os arguidos. Neste caso, comparavam os professores como sendo os arguidos. Não é? Então, para dizer que existe esta percepção e existe este problema, não é? E daquilo que foi um estudo que nós fizemos também num outro artigo, a partir da percepção, a partir das declarações que nós tivemos destas entrevistas, fizemos um estudo que era para trabalhar com os supervisores pedagógicos destes setores, dos serviços distritais, da direção provincial e do Ministério, e nós fomos ver, portanto, que alguns destes supervisores nem são professores formados, nem são indivíduos formados na educação. São indivíduos formados em outra área, em administração pública, são indivíduos formados em áreas que não têm nada a ver com a educação, mas que estão ali por alguma confiança de alguém e estão ali. E automaticamente, quando chegam na escola, em vez de ajudar o professor a melhorar naquelas que são as fraquezas, eles humilham os professores, sacrificam os professores, não é? Porque eles não têm o conhecimento básico da ação do professor e acabam usando a arrogância para poder impor aquilo que é a sua posição. Isto foi algo que me chamou a atenção e chocou bastante comigo, e é algo provado, porque eu tive acesso nesta segunda pesquisa que nós fizemos para apurar aquelas que eram as qualidades dos supervisores. Verificamos que tem pessoas formadas em áreas que não têm nada a ver com a educação. Então, para dizer que está na hora também de passarmos desta fase em que indivíduos que não têm nada a ver com uma determinada área supervisionam uma área que não são formados. E isto fragiliza aquilo que tem sido a educação, sobretudo na natureza dos nossos países. Em termos de conclusões, não há dúvidas que a ação de formação contínua ela contribui na profissionalização docente, sobretudo quando ela incide sobre o saber necessário e os problemas dos beneficiários. Por isso, na nossa opinião, o ideal seria envolver os próprios professores na definição das temáticas que eles gostariam de ser formados profissionalmente, com vista àquilo que é a sua melhoria. Não obstante, percebemos nós também que são vários obstáculos que podem decorrer das ações de formação contínua, como é o caso, por exemplo, Então, professor Décio, mas vai ser um probleminha de conexão, né? Então, mas assim como vocês podem ter percebido o que ele traz, né, da sua pesquisa, esse papel do supervisor, né, e assim, claro que não é diferente, a gente consegue perceber em relação com o Brasil, das práticas, de alguns profissionais se colocarem como esses, na verdade, julgadores das práticas dos professores na educação básica, né? E enxergar quem está próximo por entender a realidade. E muitas vezes é colocado nessas funções de superiores pessoas que não têm uma relação com a prática docente, com o chão da escola, o chão da sala de aula. Então, essa realidade que é colocada em Moçambique, mas que nós também no Brasil, nós percebemos essa relação, né?
Então, nós vamos caminhar aqui para as nossas considerações. Eu acredito que o professor Décio está realmente com essa dificuldade da conexão estável, né? Professor Arlindo, se já estiver na sala, pode retornar também, para caminharmos para o nosso fechamento, até por conta do adiantar da hora. Eu tô na sala. Ok. Pronto. Você pode colocar ele na tela, Thiago? Pronto. Então, professor Arlindo, só lhe agradecer mesmo por essa disponibilidade de dialogar conosco nesse momento, trazer essas suas narrativa muito rica, potente, como o senhor diz, narrativa sua e dos outros, né? Professor Décio também, assim, agradecer por essa disponibilidade. O senhor consegue nos ouvir? Eu vou abrir um pouquinho para que vocês desejam falar suas palavras finais, para a gente partir para o nosso fechamento. Professor Arlindo. Bem, minhas palavras não finais, mas assim, mas assim, seriam palavras de convite do quê? Convite para continuarmos a problematizar, continuarmos a pensar, né, a refletir sobre as nossas práticas, né, cotidianas no processo de ensino e aprendizagem, para que a justiça social, né, a justiça epistêmica também, né, passo a passo, se possa construir de modo que as conquistas, né, que já foram conseguidas no processo de educação possam continuar a ser valorizadas e também preservadas, para que por meio delas, né, possamos encontrar caminhos outros para melhorar esse processo de ensino e aprendizagem e também reafirmar que, na verdade, o processo de formação de professor, ou seja, o professor mais interventivo, provavelmente, talvez essa seria a linguagem apropriada, é aquele que se forma na prática do cotidiano, que além do que nós aprendemos na escola, que às vezes eu vejo o meu professor e começo a imaginar o que significa ser professor, ou bom professor ou mau professor, a partir do que eu vejo. Então, uma possibilidade. E a outra, esse todo o processo de construção que começa desde casa, que eu penso assim, que a formação de um professor começa muito antes dele conhecer a escola. Por quê? Porque ele ouve dizer, olha, você vai iniciar a sua escola assim, quem é seu professor do primeiro ano? É a Railane. Estás bem, estás bem. Mas estás bem quer dizer o quê? Quer dizer que a professora Railane, ela é uma boa professora. E por que ela é boa professora? Porque ela é atenciosa, ela ensina bem, ela corrige os trabalhos, Então, uma série de várias características que vão ser apresentadas em relação à professora Railane. E aí pergunta o outro, e quem é teu professor? É Arlindo. Estás mal. Ele é muito ruim, não corrige os trabalhos, etc. Uma série de vários aspectos. E aí começamos a construir a ideia do que significa ser professor. Bom professor ou mau professor? Antes mesmo de termos contato com a escola. E ao longo do processo de formação, desde o ensino básico, e vamos crescendo até a universidade, vamos nos encontrar com vários professores, cada um com suas manias, e aí tudo isso vai nos construindo.
Então, o que significa que quando eu me torno professor, verdadeiramente serei professor na prática, e não simplesmente o que eu vi dos outros professores, o que eu aprendi na escola, mas a prática, porque vai nos trazer outras experiências de como lidar com várias situações que provavelmente a pedagogia, a didática e qualquer teoria possível não nos ensinou. E aí temos que lidar com aquela situação naquele devido momento. E aí, quando nós conseguimos, sim, conseguimos nos reinventar para a solução daquele problema. Então, eu vejo isso nesse processo de ensino-aprendizagem em Moçambique, a formação de professores, porque em algum momento não tivemos outras referências além daquelas que nos foram colocadas. Mas os professores, ao longo do tempo, tiveram que se reinventar com a prática. Então, seriam essas as minhas últimas considerações e, mais uma vez, agradecer pela oportunidade que nos foi concedida. Queria muito ouvir também os outros que estão a participar, não sei, do outro lado, mas assim, fico muito feliz por ter tido esse momento e partilhado uma parte das memórias que são minhas e dos outros, né, que vamos construindo no dia a dia. Então, muito obrigado, mais uma vez, à organização do evento, e estou de portas abertas, sempre que puder, estarei aqui para poder conversar. Obrigada, professor Arlindo. Professor Décio, você consegue falar? Silene está tentando a conexão. Então, assim, só para nosso fechamento, vou ler aqui alguns comentários, e o professor Arlindo, a Carla Carine, ela diz: parece que essas coisas estão se perdendo, como se não pudéssemos utilizar essa riqueza para o ensino crítico e reflexivo, além de afetivo. A Deusimar, contar nossas histórias é constituirmos nossa autoria, seja através da oralidade e ou de nossos escritos. Que história devo contar? A Carla Carine comenta novamente: é necessário que se retome a beleza da educação estética também. Excelente reflexão, professor Arlindo. A Rita de Cássia: às vezes eles não têm essa visão de que o espaço escolar é um ambiente riquíssimo de pesquisa, que foi um comentário sobre Décio, né, professor Décio. O chão da escola é de plantarmos e cultivarmos as práticas que iluminam as teorias. Antônia Deusimar. E aí tem muitos outros comentários aqui, foi assim, bem participativo dos nossos colegas que estão acompanhando. A Carla Carine agradece o professor Décio, que mesmo com as dificuldades de acesso, foi importante ouvi-lo. Então, assim, muitos comentários mesmo da participação, agradecendo, interagindo, isso é muito importante. A Carla Carine comenta que, sem falar que estamos assumindo cada vez mais responsabilidades e que, a priori, não deveriam ser nossas, mas essa aproximação com a realidade que precisa ser atendida é fundamental, né? Professor Décio, você consegue falar? A conexão vai e volta. Então, nós vamos caminhando aqui para os nossos fechamentos. Eu agradeço o professor Arlindo, o professor Décio, por essa disponibilidade ao diálogo, pela paciência, professor Décio, insistindo, né, assim, realmente poder participar e contribuir, isso é muito importante. As palavras, os dois trouxeram narrativas riquíssimas e potentes para refletirmos sobre a formação docente, sobre o contexto da educação, né, dessa formação, o quão é importante estarmos atentos a essas questões, né? Então,
E aí, quando eu trago a poesia, porque é um autor que eu sempre carrego comigo, o Manuel de Barros, de Escovar Palavras, quantas reflexões foram escovadas aqui, né? E aí, escovas são como os sapatos também, cada um tem o seu, de sua preferência, de suas cores, né? E que nós possamos, pegando um pouco a metáfora que o professor Arlindo trouxe, construir sapatos confortáveis, encontrar nossa forma, confortável, um tamanho que nos permita caminhar, trilhar em novas aventuras, né, nossas novas práticas, e que tenha esse encontro com a nossa própria essência, né, que nos permita ter essa liberdade de sermos docentes com a nossa essência, a nossa criatividade, a nossa liberdade, que possamos valorizar o contexto, a realidade, estarmos atentos a essa realidade, a valorizar a cultura, né? E quantos ensinamentos nós temos quando nós olhamos para essa realidade, para essa cultura, né? Os escritos, os ditados populares, as músicas, né? Então, essa poesia que transborda na realidade, que às vezes as instituições elas deixam um pouquinho de lado, né? Que possamos resgatar isso, né? Que possamos resgatar esse desejo dos pés descalços, né? Da liberdade, da criatividade, de se expressar, de não ter medo de mesmo tendo um sistema impondo, mas que a gente possa realmente ter força de resistir, de lutar por novas mudanças, por transformações na educação. Né? Esses ensinamentos que vocês trouxeram para a gente, né? Dessa luta, de não aceitar essas imposições, esses projetos prontos e acabados. Né? A gente vive numa educação, formação, e aí trazendo também a reflexão para a nossa realidade aqui no Brasil, do sistema educacional, das avaliações externas, que vem às vezes tudo pronto, o professor só tem que aplicar. Nós não somos aplicadores, nós somos professores, nós somos profissionais que pensam e refletem sobre a educação. E somos nós que devemos pensar e conduzir o nosso processo de aprendizagem, processo de formação e de autoformação, pegando um pouco o diálogo que o professor Décio nos trouxe, da formação contínua. E a gente não deve parar no tempo, a gente tem que estar sempre em busca dessa transformação, dessa mudança pessoal e profissional. E a formação contínua que nos permite isso. Então, esse momento aqui desse diálogo, das nossas trocas de saberes, de conhecimentos, ela muito nos fortalece, né? Para pensar e refletir sobre a nossa prática docente, sobre a nossa formação, o que eu preciso buscar. Né? E aí pegar a fala da Deusimar, nos comentários, que história nós queremos contar? Que história nós queremos construir? Né? E é assim, com esse momento rico de diálogos potentes, né, trazendo aqui um trechinho da poesia do Mil Couto, das miçangas, né? Que nós possamos construir um colar com muitas miçangas, com miçangas coloridas, com muitos saberes, né? Não se faz sozinho. Como o professor Arlindo diz, é a narrativa minha, mas que é do outro também, é a narrativa coletiva. Então, que nós possamos construir essa narrativa coletiva, esse colar com muitas miçangas, né? Então, é isso. Agradeço a participação do professor Arlindo, do professor Décio, de todos que estiveram aqui interagindo, comentando, muito bom, sempre muito bom esses momentos e essa partilha de saberes, né? O diálogo, ele muito nos enriquece. Então, meu muito obrigada e até mais. Obrigada, professor Arlindo, professor Décio, esteve com a gente nas tentativas, mas esteve e deixou sua fala e deixou sua narrativa e suas lições. Meu muito obrigada. Obrigado, eu adorei. Obrigado. Eu e o professor Dércio estamos em cidades diferentes, então penso que aí deve estar chovendo, qualquer coisa, por isso que a comunicação está um pouco ruim lá. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais, professor. Muito obrigada.
Só aguardar o encerramento. Até.